Até agora, todos os vídeos que eu fiz sobre Hora de Aventura têm algo em comum entre eles, o terror. Mas tem um episódio que, assim como o do Cervo, que foi o que começou tudo isso aqui, sempre me deixou muito intrigado. O episódio Purroi. Nessa época, eu acompanhava o desenho religiosamente. Todo episódio novo eu tava lá esperando pra assistir. Foi bem no auge da quinta temporada, que é onde o plot de Hora de Aventura começa a tomar um rumo que ninguém esperava. Então, nessa época, qualquer coisinha nova nos episódios já servia pra 1 milhão de teorias serem criadas e ideias novas surgirem sobre o universo do desenho. E com Purroi não foi diferente. O episódio começa com essa chuva de canivetes, que inclusive é uma das minhas piadas preferidas do desenho. Tá chovendo canivete é uma expressão bem antiga, e ela é usada para se referir quando tá chovendo tanto e tão forte que é como se as gotas de chuva cortassem. Mas aqui nesse mundo mágico é tudo muito literal, então a chuva que te impede de sair de casa são canivetes de verdade. Para passar o tempo, o Jake construiu um forte de travesseiros. Só que o Finn não tá ligando muito porque a mente dele tá em outro lugar, tá tendo problemas com a Princesa de Fogo. Aí o Finn conta que fez uma piada pra ela e ela não riu da piada. E isso já é suficiente pro Finn achar que já era o relacionamento deles. Aí o Bimo fala: talvez ela só não tenha entendido a piada. Então o Bimo aparece como o cara que vê o copo sempre meio cheio, tentando pensar positivo, fazendo o contrário do Finn. Mas não adianta, o Finn tá tão paranoico com isso que na cabeça dele ela já tá até gostando de outra pessoa. Mas tudo bem, o Jake vem pro resgate e dá uma lição de moral nele. Eu já vi essa cena do Jake ser replicada em diversos lugares, muito pelo apelo visual e pela forma que ele explica o que está querendo dizer, também pela simplicidade no ensinamento. E o Jake mesmo fala: você tem que focar no que é real. Tá vendo esse copo? Esse é literalmente o meu copo preferido. Agora ele já era, então não é real. E eu não ligo mais pra ele. O que o Jake tá querendo dizer pro Finn aqui é que isso que ele tá sentindo agora só é 1% das coisas que ele ainda vai viver. Mesmo os dois sendo irmãos, a função deles no desenho perante um ao outro fica bem clara. O Jake é esse mentor, um adulto mesmo, que já viveu muita coisa e tá sempre tentando passar essas vivências pro Finn. E o Finn é o típico adolescente que todos nós humanos fomos um dia. E a ideia do que o Jake quis dizer pro Finn é que ele não tem que se preocupar com o que já passou, porque ele não pode mais mudar aquilo, já aconteceu, então tanto faz. É um ensinamento muito bom e muito simples, mas na prática é bem mais complicado do que isso. Tanto que o Finn mesmo não entende nada que ele quis dizer, e como todo bom adolescente, ele prefere aprender sozinho e na prática. Então ele rasteja para dentro do castelo de travesseiros, num buraco que parece inclusive bem maior do que aparentava no lado de fora. Na verdade, nesse episódio aqui, a casa da árvore toda parece bem maior do que o normal, e eu creio que seja proposital mesmo. Isso adiciona nessa sensação de esquisitice que o episódio quer passar. Alice no País das Maravilhas faz muito isso, tendo segmentos inteiros só sobre coisas que estão de tamanho diferente do que normalmente seriam. Mas enfim, o Finn continua andando até chegar numa escuridão completa. E aqui nesse ponto ele tá em pé, o que significa que ele andou por ali por um tempinho, tempo suficiente para parar de engatinhar e ficar de pé. E no meio dessa escuridão toda, bem lá no fim, ele vê uma luz que parece ser o final do caminho que ele estava seguindo. E aí, novamente, no maior estilo Alice, ele atravessa uma portinha e chega no País das Maravilhas, que nesse caso é a Terra dos Travesseiros, onde tudo mesmo é feito de travesseiro. O chão, o céu, os bichos, as plantas, tudo que pode ser tocado e tudo que os olhos dele alcançam é feito de travesseiro. E obviamente que quando ele vira para trás, a portinha que ele passou para chegar ali sumiu. Mas o Finn é um aventureiro, um desbravador, e esse mundo de travesseiros não assusta ninguém. E mais uns passos para frente ele encontra o que seria uma vila de pequenos seres travesseirinhos com vozes de criança, que estavam sendo perseguidos pelo grande dragão vermelho com asas de edredom. Nessa parte aqui, quando eu assisti, eu lembrei de uma coisa que me fez amar o episódio na época, e é justamente essa estética dele. Essas cores vivas que ele tem, só que sem machucar os olhos, é muito bonito. Isso é um dos outros mundos mais interessantes que eu já vi em qualquer tipo de adaptação. Voltando pro dragão, o Finn só dá um mini cortezinho nele e o bicho desaba completamente. E aqui ele se mostra como um dos arquétipos que agora já devem até ter saturado, que são os protagonistas de Isekai. E no caso do Finn aqui, ele é daqueles que ao fazer algo que seria considerado simples no seu mundo, nesse mundo estrangeiro, ele automaticamente vira um ídolo incontestável. Depois de dar cabo do dragão, todos os villageiros se reúnem e o prefeito parabeniza ele e diz que eles têm que comemorar essa vitória. Mesmo na festa, onde todos são contentes, a cabeça do Finn continua em outro lugar. Ele olha pelo caminho de onde veio, procurando a portinha que passou, mas não tem nada ali, além dessa grande colina. Até que ele conhece Roseline, a filha de Quilton, que é o prefeito que ele conheceu antes. Ela chama ele pra dançar, só que ele fica meio receoso, diz ter uma namorada, só que ela convence ele dizendo: relaxa, é só uma
dança, não é um casamento. Mal sabia o Finn o que isso ia virar. Eles vão até a pista de dança e começam a dançar juntos. E aí nessa parte a mão do Finn afunda na cintura dela, o que deixa ele bem desconfortável. Mas logo ele começa a cuspir todas as informações possíveis sobre a vida dele. E aí em seguida ela faz uma piada / flerte com ele e aos pouquinhos ele vai se integrando a essa situação. Essa parte aqui eu interpreto da seguinte maneira: o Finn estava preocupado com algo que estava dentro da própria mente dele, gerando uma ansiedade tremenda por passar essa sensação que estava fora do seu controle, como se ele não soubesse o que fazer, ou que fazer algo só iria piorar a situação. Então esse mundo, e principalmente a Rosaline, aparecem para ele como essa forma de conforto mental, onde alguém está tomando as rédeas da vida dele por ele mesmo, o chamando para dançar, assim permitindo que a sua mente descanse. Só que ele fica desconfortável até demais. Aí a realidade bate na porta e ele lembra que não pode ficar ali. Ele tem uma outra vida, um mundo inteiro esperando por ele do outro lado, o seu próprio mundo. Ele fala com o prefeito, que diz que ele tá doidinho e fala para ele comer algo para poder ficar nutrido. E obviamente que ele não consegue, afinal é tudo de travesseiro, como é que ele vai comer? Logo em seguida voltamos pro outro lado, na visão do Jake e do Bimo. E agora vem a cena mais interessante do episódio inteiro. Lembra que lá atrás eu disse que as pessoas interpretam aquele ensinamento do Jake de uma forma errônea? No mundo perfeito é só fazer aquilo que ele disse, mas no mundo real a gente faz isso aqui. Pega uma vara de pescar e fisga a caneca preferida de volta, mesmo depois de ter jogado ela pela janela de propósito, só para poder provar um ponto. E isso mostra a segunda camada daquele ensinamento do Jake. Não é tão simples quanto só viver e esquecer. As coisas que nos marcam fazem parte da nossa essência, e quando são realmente importantes, mesmo que nós joguemos essa coisa pela janela e tente colocar essa ideia de que agora, finalmente, essa coisa se foi, se quebrou, na realidade, mesmo sendo algo tão pequeno e frágil como uma caneca de cerâmica, quando pegamos de volta ela está intacta, da mesma forma que estava quando jogamos ela longe. E essa cena é tão engraçado que quando o Bimo questiona o Jake sobre isso, ele nem resposta tem. Então não se preocupe, mesmo já sabendo a resposta, como o Jake sabe, no fim das contas a gente quase sempre está tão perdido e confuso quanto o Finn. Ou seja, quando algo ruim acontece na sua vida, não tente fazer essa coisa ruim sumir, continue vivendo, pois em algum momento do futuro, essa coisa, em comparação com todo o resto da sua vida, vai parecer um pequeno pontinho no meio de um grande círculo. Quando voltamos para o mundo dos travesseiros, um bom tempo já passou. Vemos duas crianças, Jake e Bonnie, que são as duas pessoas mais importantes para o Finn. E aí a cena corta para isso aqui, um Finn adulto, musculoso e de barba, ainda com suas mesmas roupas de criança, só que adaptadas para servirem alguém bem maior do que antes. Até a sua mochila, que virou a bainha da espada que ele usa. As crianças vão levar comida até ele, junto com a Rosaline, que de só uma dança, agora virou sua esposa e a mãe dos seus filhos. Quanta lábia! E essa parte aqui é muito doida, porque a gente vê o Finn de uma forma que nunca viu antes. O tempo passou para ele de verdade, ele tá falando e agindo como outra pessoa completamente, até que o agora vovô Quilton chega junto do seu serviçal, trazendo algo que, se você conhece Hora de Aventura, dá pra reconhecer de longe a semelhança dele com outro livro da série. Esse aqui é o Travesseinomicon, ou seja, uma versão travesseirificada do Necronomicon, que é um livro de magia negra presente em várias obras de ficção. No Travesseinomicon foi encontrado informações sobre a possível existência da tal porta que o Finn havia passado para chegar nesse mundo, mas assim que ele relembra, sua obsessão por ela retorna. Como um estalo, sua feição muda, sua voz fica pesada, e atrás dele, sua esposa com um olhar triste, sabendo que com isso à tona, suas vidas mudarão completamente, e seus filhos totalmente despreocupados ali, sem nem entender ou ligar para o que estava acontecendo. Quando a cena corta novamente, vemos várias montanhas de travesseiro, e no abrir de uma cortina, essa imagem aqui. A primeira vez assistindo esse episódio, isso aqui te faz cair para trás com essa cena. Mesmo que o Finn adulto já seja surpreendente, o Finn idoso é de explodir a cabeça, e aqui a esse ponto, vemos que ele já está completamente integrado ao mundo de travesseiros. Seu braço, como sempre acontece, é um braço de ferro, só que feito de travesseiro. Suas roupas também são feitas de travesseiro, e agora não são mais um retalho da roupa antiga como era antes. A barba que ele tinha antes agora já perdeu a cor completamente, e a sua juventude se foi. Ele adentra a tenda desse monge esquisito, e surpreendentemente essa coisinha verde aqui já sabe quem é o Finn.
e sabe até por que ele tá ali. O Finn fica perplexo e diz: como você sabe, eu te procurei por décadas. E o monge diz que viu nas folhas de chá e puxa um jornal. Folhas de chá, esse é o nome do jornal. E isso já deixa bem claro que essa coisinha verde de mágico não tem nada. Mas ele diz que supostamente o jornal é do futuro. Se você pausar para ler, inclusive, vai ver que não tem nada de informação escrito. Na verdade, são várias rimas desconexas sem sentido. O Finn pergunta pro carinha se o tal jornal do futuro diz sobre como é que ele vai para casa. E aí, como todo um bom monge das montanhas, ele responde com uma charada. A verdadeira pergunta: você quer mesmo ir embora? E o Finn só fala tipo: mano, óbvio, né? Aí o carinha verde fala: não se preocupe, você não vai ficar aqui por muito tempo. E ele solta um peido tão fedido que faz o Finn sair da tenda. Realmente o monge estava certo, ele não ficou ali por muito tempo. Ao sair da tenda, a primeira coisa que a gente pensa é: nossa, o Finn perdeu a vida toda dele procurando esse portal. E no que aparenta ser sua última esperança, não deu resultado algum. E agora ele tá aí, no topo dessa montanha, velho e sozinho. Mas quando a câmera vira, para nossa surpresa, a família inteira dele tá ali. Essa parte do episódio sempre mexe muito comigo, porque tudo te faz pensar que ele abandonou a família para ir atrás da porta, para achar essa tal resposta que ele busca. Mas não, eles estão ali com ele. E mais surpreendentemente ainda, eles estão com um sorriso no rosto. Será que é esse o ensinamento do episódio? Que a vida é esse mundo perdido e confuso, onde mesmo quando temos certeza sobre algo, ela vem e te pega de surpresa? E aí muda o rumo de tudo. Será que é esse o ensinamento? O Finn vai até a família, senta ao lado deles e o seu filho pergunta se finalmente eles conseguiram encontrar. E o Finn diz que acha que sim, mas que o monge falava em enigmas. Então ele vai ter que pensar um pouco até entender tudo, e a esposa dele o interrompe e diz: ó, Finn, eu sei que você tem que ir, eu sempre soube, mas agora que a hora chegou. E aí ela cai em lágrimas. Absolutamente tudo nesse mundo é feito de travesseiros. É tudo macio, confortável, acalentador. Mesmo num mundo de travesseiros, as lágrimas são reais. E o episódio te faz questão de mostrar isso. Eles focam no rosto dela, e nós vemos a água escorrendo pela sua pele de travesseiro, enquanto ela tenta enxugar a tristeza. O Finn diz que isso lembrou ele de algo que o Jake havia contado para ele há muito tempo atrás. Num flashback bem engraçado, vemos algo que teoricamente é o Jake. E o ensinamento do Jake voou completamente pela cabeça do Finn. Ele acha que o Jake disse: você está se preocupando demais com problemas imaginários. Fique com sua nova esposa. A essa altura, você já conhece ela há mais tempo que qualquer um de nós. Você nem tem mais certeza se você quer existir mesmo. E aí, o Finn tem uma epifania. Ele decide que está tudo resolvido. Ele olha para a família e fala, bem decidido: juntem suas coisas. Nós vamos para casa. E aqui vem uma parte que, sem contexto, pode até parecer que não, mas que fala diretamente sobre o tema do episódio. Nós voltamos para outro mundo e o Jake e o Bimo estão brincando. O Bimo pergunta pro Jake por que ele não brinca desse jeito com os outros bebês dele. E o Jake explica que os bebês Iris Corneal envelhecem muito rápido e que não precisam mais dos pais algumas horas depois de nascer. Aí o Bimo fala: caramba, isso deve ser horrível, hein? E o Jake faz essa cara de desgosto. Um dos temas mais importantes desse episódio é sobre como a vida passa rápido demais. Nós, os espectadores, que aqui estamos vendo essa história de cima e de fora, num período de 10 minutos, que é o tamanho do episódio, vimos uma vida paralela inteira do Finn. E quando você tem filhos, a vida parece ser assim mesmo. Não que ela já não seja rápida naturalmente, mas parece que isso acelera 10 vezes mais depois de você ter um filho. É só aí que nos damos conta de verdade do quanto a nossa própria vida também passa rápido. E que se a gente for ficar pensando apenas na parte ruim, vamos viver uma vida de memórias ruins e nem perceber, já que independentemente do que a gente faça, a vida vai passar de qualquer jeito, estando felizes ou não. O tempo não liga pra isso. Depois dessa cena, tudo fica escuro. Voltamos para o mundo dos travesseiros uma última vez. Uma voz chamando pelo Finn, que ao abrir os olhos vê a sua esposa e sua família na beira da sua cama. Sua família que agora já tem a própria família. E essa aqui é a última versão que a gente vê do Finn nesse mundo. Ele já está no limite do que a vida permite mesmo. Alguns segundos depois ele começa a ter essas visões. Algo que lembra tipo um caleidoscópio. Aí um vidro se quebra. E agora estamos numa imensidão negra, com um ser vermelho de fundo se aproximando lentamente. O Finn chega até a encostar nele. Aí ele passa para o outro lado e esse ser fica encarando o Finn. O Finn continua voando por essa imensidão até chegar na luz, no mesmo corredor de travesseiros que ele tinha engatinhado no começo do episódio. Até que ele sai desse amontoado e volta para o mundo que a gente está acostumado a acompanhar. E visualmente ele parece exatamente o mesmo, como se tivessem passado alguns minutos. Ele desce e vai conversar com o Jake. O Jake pergunta se está tudo bem, e aí o Finn fica
perplexo, confuso. Ele diz ter tido o sonho mais maluco que ele já teve em toda a sua vida. E assim que ele começa a contar o sonho, o telefone toca. Quando ele atende, é a Princesa de Fogo do outro lado. Ela diz que agora finalmente entendeu a tal piada que ele tinha feito. Então, o Bimo estava certo. Ela só não tinha entendido a piada mesmo. Aí o Jake consente também, mas ele tá curioso. E ele volta para a história do sonho. Ele diz, o que foi esse sonho que você teve? E o Finn responde, que sonho? E acaba o episódio. Ok, eu acho que entendi. Antes de explicar essa maluquice, tem 2 pontos interessantes que eu percebi nesse final. Primeiro, aquela parte do Finn bem velho e a família ao lado dele junto nessa busca implacável por algo que ele ficou obcecado. Não é a última vez que a gente vê essa mesma temática. No episódio Trem Masmorra, acontece a mesma coisa. O Finn tem uma visão dele no futuro, bem velhinho, ainda dentro da masmorra trem, e o Jake do seu lado, mais velho ainda. Pela minha pesquisa, tanto esse episódio aqui como o episódio do Trem Masmorra foram feitos pelas 2 mesmas pessoas, o que faz bastante sentido, já que as temáticas se interlaçam em alguns aspectos, mesmo que sejam 2 abordagens completamente diferentes. Outra coisa é que no começo do episódio, o Finn olha para aquela colina que parece impossível de ser escalada, e no fim do episódio ele sai do chão de travesseiros e escorrega por cima dessa colina, que assim de costas dá para se fazer um paralelo de que seja a mesma colina. Então, mesmo que no final passe essa impressão de que o Finn não aprendeu nada, isso não é verdade. Aqui mostra que subconscientemente os aprendizados que ele teve nessa outra vida estão ali, de alguma forma. Esse episódio tá cheio de mensagens e, francamente, eu não tenho uma resposta objetiva sobre o que ele tá tentando passar. Eu acho que cada pessoa vai ter uma perspectiva completamente diferente dessa história aqui. Para mim, é um episódio sobre a fugacidade da vida, sobre como não tem uma maneira correta de se lidar com problemas, sobre como às vezes nós passamos uma vida toda querendo encontrar uma resposta e que no fim a resposta estava bem ali e a gente nem percebeu. E talvez que, no fim das contas, a grande realidade é que nada faz sentido e que a única opção que realmente temos, por mais que a gente ache que não, é a de continuar vivendo, e que os nossos ensinamentos, mesmo que eles não nos salvem e não respondam às nossas dúvidas, ainda vão poder impactar aquelas pessoas que fazem parte da nossa existência, principalmente os que estão ali nos olhando como uma figura onde buscam conforto, aqueles com quem nós dividimos a nossa realidade.